Bem-vindos a mais um estudo bíblico nessa quinta-feira. Bom estar com você. Foram hoje, então, 8 encontros com Jesus Cristo, estudando passagens bíblicas. 6 personagens. O primeiro estudo bíblico foi direcionado para nós mesmos, para um encontro pessoal a nós. E por último, hoje, nós vamos estudar algo um pouco diferente, que não foi um encontro meramente com alguém que Jesus encontrou pela primeira vez, ou alguém que passou pelo caminho de Jesus, mas agora é um encontro derradeiro com Jesus Cristo, um dos últimos momentos onde os discípulos vão estar com Jesus Cristo. O tema de hoje, para nós encerrarmos essa série de 8 estudos bíblicos, paz esteja com vocês, baseado nos textos de Lucas 24, 35 a 39, e aí você também pode encontrar essas mesmas referências a respeito desse encontro em Mateus 28, Marcos 16, João 20 e Atos capítulo 1. Embora aqui em cada um desses textos vai haver uma pequena diferença na forma de narrar, já que os autores bíblicos, os evangelistas em especial, eles trazem na sua memória aquilo que viveram com Jesus Cristo, eles transcrevem isso, colocam isso para as gerações futuras e nós também sabermos do testemunho deles, e muitas vezes há pequenos detalhes em cada um. E o texto que eu vou me basear especificamente hoje para o nosso estudo bíblico é o de Lucas. Muitos dos personagens que eu usei durante essa série de 8 estudos foi a partir do Evangelho de Lucas. Por quê? Talvez seja um gosto meu, a partir de Lucas, por ele me parecer um pouco mais em jeito de romance, um pouco mais escrito para um entendimento mais claro. Ele tem um pressuposto também de falar talvez ao mundo gentílico, ao mundo grego-romano, e por isso talvez ele se adequa melhor aos nossos tempos. Pelo menos eu acho que o Evangelho de Lucas ele é muito especial para a nossa cultura, porque ele escreve de uma forma que nós conseguimos compreender bem aquilo que Jesus trouxe. Embora que todos os evangelhos, nenhum deve ser por nós menosprezado. Todos eles têm aspectos diferentes. Todos eles apontam para encontros com Jesus Cristo, para momentos onde Jesus viveu nessa terra, com pessoas com suas características, e cada um explora um pouco melhor, a seu gosto, a seu jeito, algo desses encontros, dessa vida de Jesus nesse mundo. E hoje, então, convido você novamente, se você quiser pausar o vídeo, a ler o texto, talvez na sua versão primeiro. Eu vou ler aqui, não vou projetar na tela, eu vou apenas ler. Eu convido você, então, se quiser prestar atenção nesse texto apenas. Eu vou ler a partir da versão NVT, onde nós temos escrito o seguinte. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido quando andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e disse: "Paz seja com vocês." Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que haviam visto um fantasma. "Por que estão perturbados?" perguntou ele. "Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toque-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem osso. Como veem, eu tenho." Enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou: "Vocês têm alguma coisa para comer?" Eles pegaram um pedaço de peixe assado e ele comeu diante de todos. Em seguida disse: "Enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei de que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés e os profetas e os salmos diziam a meu respeito." Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. E disse: "Sim, está escrito que Jesus haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem do arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome em todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio vocês a promessa do meu Pai. Mas fiquem
até que sejam revestidos do poder dos céus. Então essa é a passagem, finalzinho do Evangelho, ou dos Evangelhos. Todos eles narram esse encontro de Jesus com os discípulos após a ressurreição. Principalmente o aspecto após os dois discípulos mencionados em todos os Evangelhos terem um encontro com Jesus no caminho de Emaús. E eles, ao terem com ele um compartilhar do pão, abre-se a mente e eles entendem quem é Jesus. Eles percebem, ele fez a mesma coisa quando estava conosco antes. Ele partiu o pão conosco, inclusive lembrando-se da ceia, da última ceia, naquela sexta-feira, antes da crucificação. E aí nós temos a abertura da mente. E eles estão contando isso para os demais discípulos, para o grupo de seguidores de Jesus. Lembrando que aqui nós não temos apenas só homens, nós temos mulheres, nós temos várias pessoas aqui. E aí, nesse momento que Jesus aparece, ele se mostra pela primeira vez a todos, depois da ressurreição. Esse encontro é, na minha opinião, o encontro mais especial que há nas Escrituras Sagradas. Durante esse tempo aqui, esses 2 meses que nós estudamos essas passagens bíblicas, eu não mencionei nenhum encontro com discípulos. Eu poderia ter usado os primeiros encontros de Jesus com discípulos, mas eu preferi dar uma ênfase maior aos encontros que Jesus teve esporádicos com pessoas e no final explorar o quanto foi e quanto é significativo os encontros diários, momentâneos que os discípulos tiveram com Jesus. E, em especial, o quanto foi importante e significativo o último encontro deles com Jesus, antes que eles o vissem novamente agora, vindo em glória, em poder e autoridade sobre todo mundo para a eternidade. Que é o que nós também queremos ver e estamos aguardando, quer vivos ou quer na ressurreição. Então nós temos aqui o encontro mais importante dos evangelhos no que diz respeito agora à concretização da obra de Jesus Cristo. O encontro com os seus discípulos, onde eles podem ver face a face aquele que estava entre eles, que foi morto, que ressuscitou. A fé cristã, nós só podemos nos entender como cristãos, só podemos viver a vida de fé na prática do dia a dia, na nossa vida, se nós entendermos a vida a partir da ressurreição. Não havendo a ressurreição, não tendo nenhum tipo de possibilidade de este corpo mortal, que um dia há de morrer, ressuscitar, não havendo essa possibilidade, a minha fé é vã, é vazia, como diz Paulo. Não faz sentido. É muito melhor viver de qualquer maneira e deixar que a vida se consuma de qualquer maneira. Mas nós não vivemos a partir dessa vida, nós vivemos a partir daquilo que nós vamos viver. Observando o nosso passado, entendendo aquilo que Deus fez, aquilo que Ele quer fazer conosco e vivendo o presente e o futuro na presença, na graça, na misericórdia e no amor de Cristo Jesus. Nós somos convidados, como essas pessoas, esses discípulos, a olharem para, sim, Jesus Cristo que estava ferido e que tem as suas marcas desse ferir. Olhar, sim, para Jesus Cristo que foi ressuscitado. Nesse texto, o que chama talvez mais atenção de todos nós é o fato de que Jesus, ele diz, estou aqui, em carne e osso. Uma ressurreição concreta não é uma espiritualização, não é um fantasma, e muito menos aqui há uma mera encarnação, como acreditam as religiões pagãs, mas aqui há uma ressurreição daquele corpo que foi morto, daquele corpo que sofreu as dores que nós deveríamos sofrer, mas que venceu todas as coisas e venceu a morte, inclusive. Esse corpo é visível agora, ele é tocável, só que agora já não é mais o corpo corruptível que Jesus também tinha, agora é o corpo celeste, que nós iremos experimentar na eternidade. Sem dor, sem sofrimento, com a ausência do pecado e para sempre. Nós aqui vamos agora perceber o quanto é importante essa didática de Jesus ao se revelar, ao deixar-se tocar e ao comer.
As mesmas coisas que Jesus fez no seu ministério, tocar em pessoas, ou pessoas tocar nele, comer com pessoas, compartilhar a vida com pessoas, são as mesmas coisas que Jesus vai fazer no último encontro, após a ressurreição. Por que elas são tão importantes? Porque elas mostram para nós e revelam que Jesus não é um ser celeste agora intocável, um ser celeste que não se importa mais. Pelo contrário, ele se importa e diz: estou presente, até o fim dos tempos. Nos outros textos de Mateus, de Marcos, também de João, nós vamos perceber que essa ênfase é dada de forma muito forte, principalmente porque é até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. E aí os discípulos eles são instigados a glorificar aquele ser vivo, ressurreto, com suas vidas, servindo a Ele, indo, levando a palavra em todos os cantos do mundo afora. Nós percebemos aqui o espanto e a alegria ao mesmo tempo. São as sensações da vida cristã. Em Cristo Jesus, nós sentimos o espanto da vida, nos trazendo sofrimentos, nos trazendo alívios. Nós sentimos a alegria e a certeza. Essas pessoas agora, elas tinham a visão na frente delas da esperança, que nós temos a partir do testemunho do Evangelho. Nós não temos o testemunho de outra maneira, é pelo Evangelho. Por isso que Jesus advertiu que nos últimos dias viriam muitos falsos mestres, muitos enganadores, dizendo: está aqui, está ali, mas era para a gente ficar tranquilo, porque não seria assim. Nós veríamos claramente o Salvador. Nada seria escondido mais. Então, nessa perspectiva da esperança que o testemunho do Evangelho, ou dos Evangelhos, nos traz, é impactante para a nossa vida. Mas nós temos que lembrar que em meio a espantos e alegrias da vida, nós precisamos olhar e reparar no Senhor. Talvez admirados, sim, com tudo que Deus fez e tudo com o que Deus fará em nossas vidas, mas sabendo que o Salvador está presente. Ele está vivo e é para sempre. E nessa perspectiva, aquilo que Jesus vai falar para eles, né, que a palavra do arrependimento, a mensagem do arrependimento, como diz no versículo 46 e 47 em especial, né, quando ele anuncia a palavra, eles entendem e percebem o que Jesus está falando, e ele menciona em especial a palavra do arrependimento para o perdão dos pecados. Da mesma maneira como Jesus começa o seu ministério, ele termina proclamando arrependimento e perdão. Isso é interessante porque a Bíblia, se nós pegarmos todo o contexto histórico dela, tanto Antigo como Novo Testamento, o princípio de Deus é amar o ser humano, mas esse amor ao ser humano ele vai se estender para nós com palavras que nos convidam ao arrependimento e nos dão o perdão após o arrependimento. Sem esse aspecto, a vida do cristão ela é em vão. Nós não conseguimos vivenciar uma vida de fé digna e também apreciar as bênçãos de Deus se nós não estivermos sob o pressuposto do arrependimento e do perdão de Deus. Arrependimento, ele é sempre. Perdão, ele é sempre. Domingo passado, num dos momentos da pregação, eu ainda mencionei uma frase que vem a partir de Spurgeon, se eu não estiver enganado, que ele diz: Deus está muito mais preparado para perdoar do que nós para pecar. Ou seja, se eu estou propenso a pecar uma vez, Jesus já está pronto, Deus está pronto para nos perdoar 2, 3, 4, quantas vezes for necessário. Só que essa mensagem, ela muitas vezes é negligenciada. Nós vivemos um período onde a mensagem do Evangelho, ela não é levada para esse termo. Porque sem esse pressuposto, arrependimento e perdão, não faz sentido a vida cristã. E muito menos pregar esse Evangelho. Nós vivemos um mundo caído, que vai sofrer consequências. Nós nunca vamos nos acostumar com esse mundo. Sempre será sofrimento para nós. Por mais feliz ou bem que estejamos, nós nunca vamos nos acostumar. E é essa palavra que Jesus vai trazer nesse momento, com esse encontro,
principalmente com a ênfase, paz esteja com vocês. O anúncio da palavra que nos convida ao arrependimento, que nos anuncia o perdão, ela é a palavra do paz esteja com vocês. Porque agora nós vamos entrar em alguns aspectos desse texto que vão nos surpreender a respeito disso. Só mencionando, a fonte das imagens, Free Bible Images, está o link na descrição. Alguns aspectos desse texto. Por que a paz seja com vocês é a ênfase de Jesus nesse encontro e o porquê isso é tão importante para nós. Jesus sabia da incredulidade desses homens. Jesus conhecia e entendia perfeitamente o que estava acontecendo. Homens incrédulos da ressurreição. Havia mulheres que estavam dizendo, Jesus ressuscitou, nós não encontramos ele no túmulo. Havia então 2 discípulos que estavam dizendo, nós achamos ele pelo caminho e percebemos só depois de algum tempo que era ele. E começaram a falar isso. E aí Jesus, aparece. Incredulidade. Está no coração, está na mente, está na vida desses discípulos. Ela é, eu vou dizer agora aqui, um pecado que faz parte do cristão. Incredulidade. Ela faz e fez parte da vida dos discípulos também. Incredulidade. Não conseguir crer, duvidar, desconfiar, colocar em xeque. Isso nos leva aqui a perceber o quanto Jesus se importa conosco. Ele vem ao nosso encontro e diz, paz seja com vocês. Eu não vim aqui para criticá-los, eu não vim aqui acusá-los, eu não vim aqui dizer para vocês, viu, como é que é o esquema? Não perderam a fé? Não, ele veio trazer paz. Por quê? No nosso dia a dia, na nossa vida de fé também, olhando para esse texto e olhando para o enredo bíblico, nós sempre vamos ter momentos de incredulidade. Eu vou citar apenas 2 momentos de incredulidade do povo de Deus. Um no Antigo Testamento. O povo de Israel havia sido retirado do Egito. O tempo do êxodo, eles estão caminhando pelo deserto, então eles se revoltam contra Moisés e Arão. Isso está em Números 16, capítulo 16. Eles se revoltam contra Arão e Moisés e dizem, vamos achar um outro líder que nos leve de volta ao Egito. Nós não acreditamos que a promessa da Terra Santa, da terra de Canaã, onde teremos todas as coisas que precisamos, vai acontecer. Incredulidade. E Deus chama a atenção, a partir desse contexto de acontecimentos, ao povo de Israel, para que eles tomem cuidado com a incredulidade. Porque ela pode se de fato instalar no coração e se tornar concreta e a pessoa não andar mais com o Senhor. E perder a promessa, se afastar da promessa. Incredulidade. Incredulidade é o primeiro ponto de todas as idolatrias e eu diria aqui de todos os pecados. Nós não cremos o suficiente que o Senhor é capaz de fazer algo em nós e por nós. Nós pecamos porque nós não acreditamos que o Senhor é real. Nós pecamos porque nós duvidamos do seu amor. Incredulidade. Enfim, um breve resumo aqui. E um outro momento onde isso acontece, também de forma evidente, além desse momento, nós percebemos isso na própria história da formação da igreja cristã, já nos primeiros momentos, onde as pessoas elas começam a deixar de vivenciar essa fé autêntica. E elas começam a se voltar para as tradições humanas. Paulo recorre muito a essa admoestação aos Coríntios, aos Romanos, em Efésios também, e nas cartas a Timóteo, e em especial nós vamos encontrar essas referências onde é para admoestar, porque as pessoas estão se esquecendo das promessas de Deus, e esse esquecimento é fruto de incredulidade. Ele é fruto de um tempo onde as pessoas estão dizendo, não vai mais acontecer. O Senhor não vai mais voltar. Nós não teremos essa vida plena, eterna que o Senhor nos garantiu na palavra. Ela começa a se instalar no coração dos seres humanos, de nós, e nós acabamos nos afastando do Senhor. Nesse momento aqui, paz seja com vocês, vocês são incrédulos, eu gostaria de oportunizar a vocês de me verem, de me tocarem, de comerem comigo
e eu gostaria de compartilhar a palavra. E aí acontece um segundo aspecto dentro desse texto, que pode ser agora quase uma repetição do primeiro, mas é interessante que para os discípulos agora é quase bom demais ser verdade o que está acontecendo. Quase bom demais ouvir Jesus, ver Jesus, tocar em Jesus, comer com Jesus. Esse cara estava morto. É quase bom demais ser verdade. Aqui não é incredulidade, aqui é desconfiança. O que vem agora? Observa o seguinte. Jesus diz no 44, enquanto eu ainda estava com vocês, eu lhes falei que deveria cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a respeito. Então, ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. A fé cristã, ela é boa demais para nós. Saber da ressurreição, conhecer a Jesus Cristo, é bom demais. É a melhor coisa que pode existir. Mas existe um grande problema aqui. Por ser bom demais, nós podemos nos acomodar diante de Jesus. E simplesmente achar que agora está tudo resolvido. Jesus ele abre a mente deles para lembrar das profecias, o que já aconteceu, o que vai acontecer ainda. Ele abre a mente deles para lembrá-los que ainda não chegou a hora deles ir para o céu. Que agora eles têm uma missão, que eles têm algo a fazer. Eles precisam se empenhar junto com Jesus. Ele abre a mente deles para refletirem agora a nova vida em Cristo Jesus. A ressurreição acontece, sem ela não há fé cristã, não há razão para a qual sermos cristãos, mas agora vem o sentar-se e entender o que aconteceu. Aconteceu isso, agora vai acontecer aquilo. Direcionamento, ensino, orientação, condução, tarefa, vida, aplicar na prática do dia a dia o que aprenderam. Ele abre a mente deles para que eles não parem agora, ou que eles se estanquem lá em Jerusalém. E, inclusive, ele vai mencionar dessa ida, né, da palavra em todos os cantos do mundo, como tem acontecido até hoje. E aí ainda um outro aspecto, um último aspecto, é preciso acreditar na ressurreição. Essas palavras que Jesus ensinou para eles, se a gente olhar para todos os outros contextos onde acontece esse encontro de Jesus com os discípulos lá nos últimos momentos dele, antes da ascensão, nós vamos perceber que há uma grande comissão, ele os chama, ele os traz para agora a nova realidade de vida deles. Eles não vivem mais para si mesmos, eles vivem para o Senhor, eles vivem para o próximo, porque eles são pessoas que vivem a ressurreição. Eles vivem a ressurreição. Eles ainda vivem no corpo, eles ainda vão morrer, talvez, certamente eles, nós talvez, mas eles já têm a ressurreição garantida. Acreditar nisso leva ao trabalho, leva ao empenho. Esse encontro de Jesus Cristo com esses discípulos, nesse momento, esses três aspectos são bastante fundamentais, porque sem eles, a vida da igreja cristã ela é vã e vazia. Ela apenas passa a ser show, teatro, evento, aglomeração de pessoas, ela não tem razão e sentido para o mundo. Por quê? A ressurreição traz para nós esperança de vida. E essa esperança de vida nos leva em direção ao próximo, que necessita encontrar essa vida. Primeiro, do arrependimento do perdão, mas também da restauração da sua integridade como pessoa, de encontrar-se diante de Deus e saber que é amado, de encontrar-se diante do mundo e saber que tem a possibilidade de receber justiça e de saber que a paz de Deus está com elas. Por isso, a igreja, se ela foi impactante e se ela quer ser impactante hoje, ela precisa entender que o mundo ele é incrédulo à religião, à religiosidade. Só ouvir, só saber de Deus, isso é balela, isso está longe, está distante demais da realidade. Então, eu preciso de algo concreto. Saber da ressurreição e experimentar isso com pessoas que entendem e creem nisso. E
exercer, viver a vida de fé, praticar ela, né? Porque senão a mensagem da cruz ela é vazia, ela é vã, se nós não tivermos prática e ação para dentro do mundo, para dentro da sociedade. E as evidências da ressurreição elas se tornam mais concretas, porque elas se expressam a partir da nossa mão, a partir da nossa vida. Elas vão se expressar nesses discípulos, nesses seguidores de Jesus, porque eles passam a agir, eles passam a fazer um movimento em Jerusalém, logo após a descida do Espírito Santo, onde eles são bem vistos, onde eles são desejados, onde eles influenciam por meio da ação, da atitude, os necessitados, onde eles vivem em comunidade, em comum o que eles têm, tanto a fé, mas também a prática e a ação. Porque a mente deles está liberta, ela está aberta pela palavra para ir em direção a Deus e ao próximo sempre. Porque eles acreditam numa verdade. Eles acreditam na ressurreição. Eles viram, eles experimentaram, eles tiveram um encontro com aquele que ressuscitou. Nós tivemos um encontro com aquele que ressuscitou. Por isso, nós podemos ir na mesma direção desses homens aqui. E o que acontece aqui com esses homens, com essas mulheres, é a paz com Deus, apesar de suas falhas. Eles serão homens falhos, que precisarão ser corrigidos, que precisarão ser orientados, direcionados, mas a paz, apesar das falhas deles, apesar da incredulidade que eles viveram, apesar das dificuldades que eles passam, apesar das limitações pessoais que eles têm. Lembrando que a maioria dessas pessoas eram pessoas com baixíssima instrução, com pouquíssimos recursos financeiros, que agora estavam vivendo uma realidade que transformaria o mundo. Deus nos trouxe paz com Ele, não com o mundo. Isso também fica claro aqui. Deus não nos deu paz para com o mundo, Ele nos deu paz para com Ele. A presença dele, do ressuscitado na nossa vida é paz com Deus, não é paz com o mundo. Isso é bem importante, apesar das nossas falhas. E o convite absolutamente, como eu já mencionei no início, que não dá para abrir mão, e o direcionamento para a nossa vida. Arrependimento, perdão, ele se estende para todo mundo. Se eu fui levado ao arrependimento pela palavra, a encontrar o perdão em Cristo Jesus, eu sou devedor de algo agora. Eu sou devedor dessa bondade de Deus e eu preciso levar ela para o mundo. Nós precisamos levar ela para o mundo. De alguma maneira, nós podemos conduzir alguém para o arrependimento e o perdão por meio da palavra. Porque a palavra, quando é anunciada, não volta vazia. Aqui é palavra, é a Bíblia, que precisa estar presente na nossa vida, precisa estar presente na vida dos outros, porque a mente é aberta pela palavra. A mente da pessoa é transformada, o coração do homem é modificado. A palavra anunciada, ela gera fé. A fé é arrependimento. Arrependimento, mudança, porque recebeu perdão de Cristo Jesus. Muito antes dele pedir e desejar, porque é Cristo que veio ao encontro. Esse encontro, desse estudo de hoje, ele nos revela novamente isso. Não somos nós que vamos ao encontro daquele que ressuscitou, mas é o ressuscitado que vem ao nosso encontro. Isso gera fé. Isso abre a mente. Isso transforma o coração. Transformou o meu, transforma o teu também. Eu quero te desafiar, como em todos os outros estudos, então, a você se debruçar um pouquinho, assim que você puder, em cima de Atos, capítulo 1, versículos 6 a 11, fazer um estudo pessoal, onde você reflete, medita, compreende o que está dito e se entrega em oração diante de Deus para um estudo pessoal. Esse também é um texto onde nós temos algo em comum com esse estudo de hoje. Esse é o desafio para você. Eu ainda quero orar contigo ao encerrar esse estudo, essa série de 8 encontros com Jesus Cristo que você teve ao estudar essas palavras, onde nós tivemos a oportunidade de, talvez,
eu creio, termos sido abertos em nossa mente e em nosso coração em muitas coisas. Amado Deus e Pai, obrigado por Tua palavra rica, cheia de misericórdia e de graça. Te louvamos por Tua bênção sobre as nossas vidas, da paz conosco, apesar de quem nós somos e do que nós fizemos. Abençoe a cada um que compartilhou esta palavra no seu coração. Abençoe a cada um de nós para que nós sejamos aqueles que foram enviados para levar a paz de Deus por meio da palavra, que consola, que leva as pessoas ao arrependimento, que conduz elas ao perdão neste mundo. Senhor, em meio a esse tempo de pandemia que nós vivemos também, que a Tua paz seja conosco. Em meio à nossa vida, que a Tua paz não se afaste. Que os nossos corações se entreguem voluntariamente àquele que está vivo, àquele que ressuscitou. Assim fazemos, nós nos entregamos em Tuas mãos. Amém. Deus te abençoe. Até um outro momento de estudo bíblico aqui na Meucci Freiburg.